Bem, meu nome é Nancy e essa atividade de PCC3 de Química tem como objetivo explicar os temas soluções, acidez e basicidade e equilíbrio químico, vencendo obstáculos de aprendizagem. Esses temas normalmente são ensinados baseados simplesmente no que os livros didáticos dizem, e isso gera nos alunos confusão em relação a esses conceitos. Trago aqui alguns experimentos que podem ser feitos para clarear os principais obstáculos. No tema de solução, um obstáculo bastante comum é a frase semelhante dissolve semelhante. O aluno normalmente pensa que tudo o que é semelhante, apenas o que é semelhante pode se dissolver. Esse experimento, que consiste em numerar 7 tubos de ensaios e comparar o resultado obtido com o esperado, em cima dessa frase, mostra que não é bem isso que acontece. Por exemplo, no tubo 1, ao se misturar água e etanol, espera-se que seja solúvel. Isso é verdade, mas, por exemplo, no 3, onde se mistura etanol, que é considerado polar, e hexano, que é considerado apolar, espera-se que seja insolúvel, quando na realidade é solúvel. Eles vão ver isso com o experimento. É um conceito muito superficial basear somente que semelhante dissolve semelhante. É necessário, ao explicar as soluções, contextualizar com polaridade, dizendo que alguns têm uma tendência à polaridade e outros à apolaridade, e citar sempre os tipos de interações. Para o tema de acidez e basicidade, um obstáculo comum é o decoreba das teorias de Arrhenius, Bronsted-Lorentz e Lewis. E o que ainda é pior é passado muitas vezes que a teoria de Bronsted-Lorentz é mais correta do que a de Arrhenius e a de Lewis mais correta que as outras duas, quando na realidade as teorias elas eram aplicáveis à sua época. A teoria de Arrhenius respondia ao que era necessário naquela época. E a falta de contextualização com o conceito de pH. Normalmente são matérias dadas em momentos separados e não se contextualizam. Primeiro os alunos aprendem a decorar as funções, o que é um ácido, o que é uma base. Depois ele aprende a fazer cálculo de pH, mas não é linkado. Esse experimento é um experimento bem simples, que consiste em picar folhas de repolho roxo, aquecer para que seja retirado o extrato, filtrar, e com esse extrato você consegue medir o pH de algumas soluções que são comuns na vida do estudante, como vinagre, suco de limão, suco de laranja, leite de magnésia, saliva. Em cima dos resultados que forem encontrados, discutir quais são as funções, o que tem em cada uma dessas substâncias que faz com que o pH seja ácido ou básico. No tema de equilíbrio químico, obstáculos que acontecem são associar equilíbrio à metade da reação. Já ouvi muitos estudantes dizerem que equilíbrio é quando metade da reação aconteceu. Falta de entendimento que toda reação é reversível. Para eles, normalmente, a reação não é reversível. E quando se estuda esse tema, normalmente não se contextualiza com reversibilidade e espontaneidade da reação. Esse experimento, que consiste em preparar 3 tubos de ensaios numerados, todos com 10 gotas de solução aquosa de cloreto de cobalto a 0,25 mol por litro, adicionar 1 gota de HCl concentrado a cada tubo, deixar o tubo 1 como padrão, o tubo 2 a gente aquece, o tubo 3 a gente coloca no banho de gelo. Podemos ver que um vai se tornar rosa e o outro azul. E, em cima disso, explicar para o aluno a influência da temperatura no equilíbrio químico. Na verdade, como ela altera a condição de equilíbrio. E aí você pode inverter, colocar o tubo 2 no banho de gelo e o 3 no banho-maria, que será observado que o que estava azul se torna rosa, o que estava rosa se torna azul, comprovando a influência da temperatura. A bibliografia que eu utilizei foi o que foi discutido nos primeiros fóruns de PCC, um livro didático que serviu para me mostrar como essas aulas normalmente são dadas e uma referência online. Enfim, é isso.